Usando várias acusações aí, argumentos, eu vi, não porque nós usamos aqui uma capa de mandamento. Primeiro que eu acho que vocês continuaram sendo maus, eu acho que vocês nem praticam os 10 mandamentos inteiramente. Né? Eu já vou falar mais sobre isso depois. Primeiro, do pessoal que me ataca. Primeira coisa. Segunda coisa, o pessoal usando capa, bom, eu acho que não, acho que vocês vão continuar sendo maus, na verdade. Se vocês optaram por usar a maldade em algum momento para sugerir que eventualmente isso fosse necessário mudança de comportamento, é mentira, porque a Bíblia repreendeu várias vezes em Jó e isso me machucava também, não era só a repressão que eu recebi desses caras. A Bíblia me machucava, então não tem como vocês terem feito um trabalho isolado, é fake o que vocês estão falando. Né? E mesmo com argumentos anteriores, a questão dos mandamentos, e outra que eu tinha aberto para debate. E outra, eles não. Aí tá, outra coisa, vocês não sugeriram em relação à luta contra o mal, né? Porque eu falei que eu era contra a questão de colocar o conflito e achava que eventualmente isso era um risco. Mas aí que tá, eu sempre debati a questão da proteção. E outra, mentira, porque eu falava no meu canal que se eu obedeço os mandamentos e consigo proteger, era uma possibilidade. Então é mentira o que vocês estão falando. É mentira que vocês estão dizendo que vocês abriram a questão para que eu aceitasse a questão do conflito no ministério para eu falar dos mandamentos e automaticamente vocês falaram isso quando eu sabia dessa possibilidade antes. Peraí, essa repreensão é falsa. E vocês não falaram isso na última repressão. Eu tinha dito que vocês tinham colocado em risco, depois vocês disseram que a questão da prisão espiritual, mas vocês não falaram que eventualmente era correto colocar as pessoas em risco. Vocês não falaram isso. Né? No caso, principalmente quem não concordasse com os mandamentos. Vocês não falaram isso. Né? Eu sabia que eu podia fazer isso se eu conseguisse proteger. Mas esse argumento eu sabia antes. E eu admiti essa possibilidade antes, não só a questão da pesquisa. Então não me vem com essa, que só vocês repreenderam. Vocês estão mentindo. Vocês estão mentindo. Isso é mentira de vocês. Vocês vieram depois, quando eu já sabia do argumento, quando eu já tinha falado no canal. Aí não, para, né? Então, isso é ridículo. Como se eu não estivesse debatendo isso. Né? Se tiver proteção, tudo bem, claro. Se for uma coisa fácil de fazer. Então, feito, tá. Sobre a questão da autoridade, veja bem. Eu sabia que as pessoas que eventualmente falassem, no caso sobre os mandamentos, que sugerissem os mandamentos, eu já falei isso no canal, vocês não tinham autoridade. Aí tá, vocês não podem receber como mérito essa repreensão de vocês e dizer que vocês prevaleceram. Isso é mentira, ou isso é outra mentira. Vocês não têm como fazer isso porque vocês não tinham obediência, não têm obediência total aos mandamentos. Então vocês não têm autoridade para eventualmente cobrar isso. O que vocês estão cobrando eventualmente, o que eu considerava antes, inclusive antes de qualquer tentativa de pregação, enquanto se pensava se tinha que fazer os mandamentos, não, antes, já no começo de 2022, eu pensava o seguinte, eles não têm autoridade para cobrar, porque como eles obedecem menos mandamentos, eles estão cobrando que os mandamentos sejam ditos para que se obedeça depois menos. Então vai ser esse tipo de ensinamento que eles vão dar. Eu não concordo, eu não faria esse ensinamento. E haveria conflito, porque eu também não obedeceria totalmente os mandamentos, mas sugeriria os 10. Então eu sugiro os 10 mandamentos, só que eles vão me atacar em relação aos 10 mandamentos, porque eu sugeriria essa doutrina sem ter obediência total. Então era esse o problema. Então não tem essa. Eu não sei se vai ter proteção, porque eu não tenho justamente essa obediência. Então não adianta, eu chego lá e faço e posso ser atacado, que é o que realmente poderia ocorrer. E, aliás, eles mesmos confirmaram, ainda em 2022, quando eu saí daquela tentativa, eles falaram que realmente era um risco. Então, eles mesmos falaram isso. Então veja como tá errado isso daí. Então não adianta. Você não tinha autoridade, seja porque vocês não obedecem ou porque se de alguma forma vocês tivessem alguma vinculação à entidade. Aqui não importa, vamos dizer, seguindo a entidade, ou não, só porque eventualmente a obediência não era total aos mandamentos. Então, portanto, vocês estariam vinculados de alguma forma a uma entidade, mesmo não a seguindo, mas só porque vocês obedeceriam menos os mandamentos, essa entidade cobraria porque ela não sugeriria falar dos mandamentos. Então, seja porque vocês não concordam com isso, então vocês não teriam autoridade, ou porque qualquer entidade eventualmente não permitiria, e eu considerava essa possibilidade, automaticamente, justamente, vocês não poderiam sugerir, no caso, 10 mandamentos. E se eu, não obedecendo, sugerisse 10 mandamentos, não sugerisse do jeito que as pessoas sugeririam, no sentido de obedecer menos, né, porque é o que eventualmente elas diriam, obedecer menos mandamentos, mas eu falaria dos mandamentos integralmente, haveria conflito, porque eu não teria obediência total. Então aí que tá, essa era outra possibilidade. Então aí que tá, isso que eu estou dizendo. Eu só posso ser repreendido no caso, vamos dizer, por Deus, porque só Ele poderia eventualmente sugerir a questão dos 10 mandamentos. Os outros não podem, eles não obedecem. Eles não podem sugerir. Então o que eles estão cobrando é o ensino dos mandamentos para que eventualmente se obedeça menos. O que eu não concordo, eu nunca concordei. Ou para que se ensine, até melhor dizendo, se ensina a doutrina de uma maneira diferente. O que eu não concordo, eu não quero ensinar de maneira diferente. Então vocês não têm autoridade, vocês estão cobrando a menos. E eu nem aceito essa repreensão, essa parte eu nem aceitei. A questão é, eu vou ter que
obedecer mandamentos. Aí sendo repreendido por Deus, porque eventualmente. E aí que tá esse negócio de falar, de esconder. Não, eu tinha falado isso no canal antes. Eu nunca escondi, nem usei tempo para essa questão. Muitas dessas questões que eu estou falando agora já são repetidas, na verdade. Agora voltou a questão, né? Reabriu, na minha visão, injustamente. Só que não, porque na verdade eu obedeço. A repreensão é: eu tenho que obedecer mandamentos para falar sobre os próprios mandamentos. Se eu não obedeço inteiramente, mas falo dos mandamentos mesmo assim, eu vou ser atacado porque eu não tenho proteção. E aí pode gerar escândalo. Mas era essa a grande questão. Entendeu? E aí, ou mesmo a questão é: será que eu vou ter a proteção também não obedecendo inteiramente os mandamentos? Temos que analisar. E aí que tá. Eu nem posso ser repreendido por isso porque eu estava considerando a possibilidade de proteção anterior. Principalmente em 2021, em relação aos 10 mandamentos, eu considerava a possibilidade de essa repressão nem a fazia. eu falei isso no canal. Eu sabia que eventualmente com 10 mandamentos poderia haver proteção. Então não é questão, eu tinha falado isso antes. Então nem tem sentido. Eles falam como se eu não soubesse. Né? Então, como se eu não soubesse do tempo, que não tem sentido nenhum usar a repressão. Então é isso. Né? Então fica esse complemento no canal e justamente fica esse complemento aí. E é isso aí, valeu.